Oi, essa é uma aula sobre soluções. Vamos primeiro fazer uma distinção entre solução, suspensão e emulsão, né, que são algumas misturas, cujo meio predominante é o meio líquido. Uma solução a gente tem como um sistema homogêneo, ele é uma única fase. Então, se as propriedades, a composição, ela for medida em qualquer direção, de uma amostra, de uma alíquota retirada de qualquer posição aqui, vai aqui no meio da solução, vai dar as mesmas propriedades, vai dar a mesma concentração, então ela é homogênea, tá? Já uma suspensão é uma mistura de sólido e líquido. Então, quando a gente adiciona um sólido insolúvel em um líquido, então se ele não se dissolver, ele vai se manter como partículas sólidas. Então, isso é uma suspensão. Já quando o sólido ele é solúvel, ele se dissolve nesse solvente, nós vamos ter uma solução. E quando a gente mistura dois líquidos que não se misturam, então existem líquidos miscíveis e existem líquidos immiscíveis. Se nós misturarmos dois líquidos immiscíveis e realizarmos algum processo de agitação e de estabilização, ou seja, geralmente colocando um terceiro componente, né, que estabiliza gotículas de um dos líquidos dispersas ao longo do outro líquido, então nós vamos ter uma emulsão das quais, né, um exemplo muito bom é a maionese, como nós estamos vendo aqui, tá? Então, como eu já falei lá, na dissolução, o sólido é insolúvel e suas unidades iosomoléculas, elas se dispersam, perdão, gente, em meio líquido por conta da solubilidade, tá? Então, aqui a gente está representando o sólido, quando ele é adicionado em um líquido, suas unidades fundamentais, elas são solvatadas, ou seja, elas vão interagir de maneira favorável com o solvente e vão ser dispersas homogeneamente no meio líquido. Isso é que é uma solução. Só um comentário aqui, né? Por que que alguns sais são solúveis e outros não? Né? Então, basicamente, existe um balanço das energias envolvidas entre as forças de coesão do estado sólido. Então, quais são as forças que mantêm as unidades de um sólido unidas entre si? Que forças são responsáveis pela existência do estado sólido e que forças de interação essas unidades elas podem ter como solvente? Então, nós definimos como entalpia de rede, né, a diferença de energia entre os íons no estado sólido e os íons no estado gasoso. Então, aqui, como nós estamos mostrando essa seta apontando, né, a passagem do estado sólido para o estado gasoso, e a entalpia de rede é a energia, né, existente no estado sólido, por isso que a gente normalmente bota, né, um sinal de menos aqui. E quando esses íons que estão aqui isolados, eles não estão interagindo com ninguém no estado gasoso. Quando eles passam a interagir com um solvente, eles são solvatados, vai ser criado um meio líquido, né, na forma de uma solução, isso vai corresponder a uma energia diferente. Normalmente uma situação energética maior do que o grau de estabilização que eles têm no estado sólido, né? Então, existindo então os íons dissolvidos. Então, essa diferença aqui, a definição da entalpia de hidratação é a diferença da entalpia entre os íons no estado gasoso e os íons quando em solução. Então, esse balanço de energias aqui, né? Qual é a magnitude da energia envolvida na estabilização do estado sólido, a energia é responsável pela coesão do estado sólido, e a energia de interação com o solvente. E sendo um solvente de alta constante de elétrica, né, para dissolver íons, então a ideia que a gente tem que ter da constante de elétrica é o poder que um solvente vai ter de atenuar, de blindar as atrações entre íons de carga oposta em solução, evitando que eles se liguem, formando novamente
o sólido, né? Então, alguns sólidos, alguns sais que têm uma magnitude muito alta, né, da entalpia de rede e que tenham interações, né, entalpia de hidratação com uma magnitude muito mais baixa do que a entalpia de rede, tende, né, a não ter solubilidade no estado sólido. Então, aqui está representado, está explicado, né, textualmente, né, o que eu acabei de explicar aqui para vocês, lembrando que aqui são os meus slides de aula e meus alunos eles podem usar esses slides como uma espécie de apostila para guiar os estudos deles, tá bom? Então, normalmente eu explico e deixo, né, a explicação escrita, tá? Então, aqui também, aqui tem um pouco mais do texto, né, que eu já falei para vocês, com a adição de que sólidos moleculares, a solubilidade, né, organizando as ideias aqui. Então, qual a diferença entre sólido iônico e sólido molecular? Sólido iônico, as unidades fundamentais são íons. E sólidos moleculares, cada unidade que se empilha, né, no edifício cristalino, são moléculas, como, por exemplo, açúcar. Então, a solubilidade de sólidos moleculares, ele obedece à regra de semelhante de sólido semelhante. Se for um sólido polar, ele vai se dissolver em solvente apolar, e vice-versa para sólidos, né, apolares, tá? E aqui, só dando um modelo da estrutura de uma suspensão, né? Então, quando um sólido é insolúvel e ele, em um determinado líquido, por exemplo, água, né? E a gente adiciona esse sólido, o que nós vamos ter como estrutura básica da solução? Aqui eu representei as moléculas de água e as partículas do sólido. Então, elas ficam suspensas, geralmente, por efeito, né, de cargas residuais na superfície das partículas. Se todas as partículas têm a mesma carga residual na superfície, elas vão se repelir e isso é que faz com que elas se mantenham dispersas em solução, certo? O que mais que nós temos aqui? Agora, os nossos critérios de concentração, que é um assunto que, pelo menos os meus pupilos, alguns deles têm bastante dificuldade, tá? Um dos critérios principais de concentração é a fração molar, que serve tanto para soluções de um sólido dissolvido em um líquido, quanto para soluções contendo dois líquidos, um líquido dissolvido no outro. Então, o que é a fração molar? Se eu sei, na minha amostra, né, qual é a quantidade de matéria do componente A e a quantidade de matéria do componente B, e eu somar aqui Na mais Nb, sendo quantidade de matéria total, e se eu dividir a quantidade de matéria de A pela quantidade de matéria total, eu vou ter a fração molar de A, e vice-versa para B. Lembrando que, independente do número de componentes, se eu tiver só A, B e C, se eu somar as frações molares de todos eles, a soma tem que dar 1. Então, por isso que se eu tenho 3 componentes, e se eu sei a fração molar de 2, eu descubro a fração molar do terceiro fazendo 1 menos as frações molares dos outros dois, tá? Então, eu vou parar por aqui que já deu 9 minutos. Tchauzinho.